Olá, querido amigo, querido professor da Escola Sabatina, seja bem-vindo à lição número 8, Paternidade e Maternidade. O verso áureo diz que os filhos são herança do Senhor. Eu e minha esposa nos sentimos muito agraciados porque Deus nos tem dado 3 filhos. Dão um pouco de trabalho, mas é uma experiência incrível e temos aprendido bastante ao longo dos anos. Nessa lição vou sugerir algo diferente, que é uma espécie de apoio, uma espécie de viver a lição na prática. Nós precisamos identificar na nossa classe os diferentes tipos de pai. A lição fala sobre pais e mães solteiros, a lição fala sobre paternidade e maternidade sem filhos, são casais que não possuem filhos. A lição fala sobre pais e mães que possuem filhos com problemas de disciplina e também aqueles casais que possuem filhos que se desviaram dos caminhos de Deus. Que tipo de ajuda nós poderíamos oferecer? Bem, para cada caso um tipo de ajuda diferente. Por exemplo, para mães solteiras, poderíamos oferecer ajuda financeira. Para casais que não possuem filhos, podemos oferecer ajuda psicológica, podemos talvez guiá-los a tratamentos médicos, podemos mostrar algumas pesquisas, algumas clínicas especializadas que podem resolver o problema. Às vezes é um problema simples. Podemos também ver aspectos jurídicos, caso eles optem por adoção. Nós também temos pais com problemas de disciplina. O que poderemos, aliás, pais com filhos que têm problema de disciplina, o que poderíamos oferecer a essa família? Aí eu sugiro você, professor, levar livros sobre educação de filhos para a Escola Sabatina. Eu tenho aqui alguns livros muito conhecidos. E por que nós temos que repetir, mostrar, falar? Porque nós precisamos ler e estudar esses livros. Ah, mas eu já li. Eu também já li. Já li 2 vezes e sinto necessidade de ler mais vezes, porque nós não memorizamos tudo. Então, querido professor, mostre aos seus alunos, incentive a leitura, incentive a releitura, o Lar Adventista. Aqui nós temos também orientação à criança, são conselhos inspirados. Esse aqui especificamente fala de filhos e todos os aspectos. É um livro que inclusive possui mais páginas que o Lar Adventista. Alguns outros livros impressos pela casa publicadora, Pais Guiados pelo Espírito, Sally Homberger. Nós temos este livro aqui, O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos, Richard Fugate, um excelente material. Há outros materiais também no campo psicológico, como As 5 Linguagens do Amor para Crianças. E esse foi o último livro que eu e minha esposa adquirimos e foi muito útil para a nossa filha menor. Nós fizemos um procedimento de rotina, onde ela tem horário para as diversas atividades e está dormindo bem melhor que os primeiros filhos. O nome do livro, Nana Nenê. Por que é interessante você apresentar esses livros para a sua classe? Porque os problemas com os filhos são os mais diferentes possíveis e o povo deve ser instruído a ler, o povo deve ser lembrado constantemente a ler, principalmente a Bíblia e os livros do Espírito de Profecia. Bem, passamos então à parte de domingo, né? Depois ali que você bolou um plano ou mesmo ofereceu ali visitas, ajudas na sua classe, passamos agora à parte de domingo. A paternidade e a maternidade sem filhos. E aqui na primeira pergunta nós temos um texto que fala sobre Sara, Raquel, Ana e Isabel. Você já percebeu quantas mulheres piedosas na Bíblia não possuíam filhos? E depois de muita oração fervorosa, Deus lhe concedeu a chance de terem filhos? Filhos são uma bênção, mas por alguma razão Deus nem sempre abençoa todas as pessoas com filhos. Para essas mulheres da Bíblia, a história delas é incrível porque Deus lhes concedeu filhos. Agora a lição diz que para alguns Deus atende graciosamente, mas para outros apenas o silêncio.
a ferida dessas pessoas fica cada vez mais profundas. Por que Deus não atende o pedido de todos os casais para terem filhos? Nós só iremos compreender essas perplexidades da vida após a volta de Jesus. Mas enquanto estamos aqui, devemos nos consolar com as passagens bíblicas, como Salmo 56:8. Olha o que é dito aqui. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas as minhas lágrimas em teu livro? Acaso no livro ali das memórias o Senhor já não escreveu e registrou todos os meus sofrimentos? O Senhor tem contado as suas lágrimas e você deve buscar consolo e bálsamo no Senhor. A lição aqui de domingo diz que algumas pessoas decidem adotar crianças e nisso nós podemos oferecer ajuda a esses casais a encontrar um caminho para adotar crianças. Mas faz um alerta. Devemos ser sensíveis para lidar com pessoas que por qualquer motivo não possuem filhos. É um assunto muitíssimo delicado. Então devemos ter toda a sensibilidade, todo o tato necessário para lidar com a situação. E sempre lembrando que Jesus compreende todas as nossas dificuldades. E a lição lembra aqui embaixo, Jesus nunca teve filhos biológicos, né? E ele nos chama de irmãos. Somos filhos do Pai e irmãos de Jesus. Mas que lições nós podemos tirar desse fato? Lição de segunda, pais e mães solteiros. Essa situação ela pode acontecer quando há uma relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, ou ela também pode acontecer quando um filho vem dentro de um casamento legítimo, normal, de acordo com os padrões bíblicos, mas um cônjuge decide abandonar o outro. E aí é uma luta. Como criar aquele filho sozinho? Eu lembro do meu primeiro filho que precisava de braços quase que o período inteiro, de manhã, de tarde e pela noite. Como que a pessoa que se encontra naquela situação terá como criar os filhos e obter renda? Uma situação desesperadora para muitos pais e mães. Essas pessoas precisam ser amparadas, elas devem buscar apoio, elas devem buscar amparo em quem? Em pessoas na Bíblia que passaram pelo mesmo. Agar foi expulsa da casa de Abraão. Batseba teve um caso com um homem poderoso que era Davi. Quantas mulheres não são abusadas ou ficam com medo de relatar um caso com pessoas que ocupam posições respeitáveis na sociedade? Encontre amparo no caso de Batseba. A viúva de Sarepta, Maria, esposa de José, ficou viúva. Quem então assumiu o trabalho para receber as rendas do lar? Jesus viveu em um lar com uma mãe solteira. E Jesus é o consolo para você que passa problemas a respeito desse tema. Busque consolo em Jesus. E aqui que promessas todos, inclusive os pais e mães solteiros, encontram nestes versículos. Isso aqui é um bálsamo para a nossa alma. Vejamos aqui Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está vendo? Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Outro texto, Jeremias 31, verso 25. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. O Senhor vai saciar a tua alma como Ele saciou a alma de Agar no deserto. Foi expulsa da presença do seu marido Abraão, do entorno ali daquela sociedade e vai para um deserto onde não tinha sequer água. E quando o filho estava para morrer de sede, ela naquela angústia, o próprio Jesus apareceu para Agar. Deus proverá, minha querida mulher, querido homem que talvez foi abandonado pela esposa. Deus vai saciar a tua alma. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim?
Deus pode todas as coisas. Outro texto, Isaías 43, verso 1 e 2. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, serei contigo. Quando passares pelo fogo, não arderá em ti. Deus será com você, confia nele e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a mensagem que a lição tem, um bálsamo para os pais e mães solteiras. Vamos aqui à parte, então, de terça-feira. A alegria e a responsabilidade de educar os filhos. Salmo 127. Qual é a mensagem fundamental deste pequeno salmo? A mensagem é que não adianta você fazer as coisas sozinhos. Em vão vigia a sentinela se o Senhor não vigiar a cidade. Em vão, se o Senhor não construir a casa, em vão edifica o construtor. Então, se o Senhor não estiver no seu lar, você pode fazer tudo. Você pode ler todos os manuais de psicologia, você pode tentar todas as estratégias com o seu filho. É o Senhor que é o segredo das coisas. É o Senhor que cura. Então, você tem que entender que você precisa do auxílio do Senhor, você precisa do conselho do Senhor, da sabedoria simples que nós encontramos nas palavras da Bíblia. E aqui na lição de terça-feira nós somos remetidos a Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse verso quer dizer o seguinte: para que Deus possa endireitar a tua família, você precisa fazer de Jesus tudo o melhor e Cristo em todos os momentos. Você precisa fazer que a sua religião seja a sua vida. A religião de Cristo tem que permear todos os momentos do seu dia. Então, quando você encontra o seu filho de manhã, você tem que fazer culto, você tem que ensinar ele a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando ele passa por uma perplexidade e machuca uma parte do seu corpo, você tem que ensinar que é Deus que sara. Quando você faz as mais diversas atividades, é o tempo inteiro batendo na tecla. Você tem a educação formal, de que fala a lição, inculcarás aos teus filhos. E você tem também a educação informal, falarás assentado em tua casa, na hora que vocês sentam no sofá, na hora que sentam à mesa, quando vão fazer uma atividade ao ar livre, quando vêm os animais, você fala, olha as aves, Deus cuida de todas as aves, Ele vai cuidar de você. Eu lembro que quando eu e o meu filho estávamos fazendo algumas atividades na agricultura, nós plantamos algumas sementes de frutas e ficamos um tempo sem cuidar daquele canteiro e o mato cresceu e as raízes das ervas daninhas, elas envolveram as sementes que nós havíamos plantado. Qual a lição que nós tiramos, a lição prática? Você mostra aqui, filho, quando você puxa o mato, ela quase arranca a boa semente para fora. O mato é o símbolo do pecado. Ele vai crescendo, se ele não for extirpado da vida, ele pode matar a semente, como de fato aconteceu com algumas plantas. É uma lição prática, é o tempo inteiro. Jesus Cristo precisa estar o tempo inteiro na sua vida. A verdade presente deve fazer parte de todos os seus objetivos. Devemos deixar-nos ser absorvidos por isso e que nenhum outro assunto absorva a nossa vida. A nossa família é o mais importante. Bem, aí nós caminhamos para quarta-feira, a paternidade e a maternidade como discipulados. Nós falamos ali para os pais que não têm filhos sobre adoção, e sobre algum tratamento para que a mulher consiga engravidar. Mas existe um outro caso. Você pode ser pai ou uma mãe espiritual de um jovem. Já pensou nisso? Às vezes tem um jovem humilde que não possui recursos financeiros, você pode bancar os estudos daquela pessoa. Às vezes tem um jovem que está na igreja, mas os pais dele não têm a mesma formação espiritual. Você então pode ser o pai espiritual. Você pode trazer aquele jovem para a sua casa, para tomar refeições com você. Ele vai lhe dar estudos bíblicos, você vai fortalecer a fé, você vai estruturar a religião daquele jovem, vai lhe dar conselhos sobre namoro, trabalho, casamento. Você vai ser o pai e a mãe
na fé dessa pessoa. Então, aqui nós temos a maternidade e a paternidade entendidas aqui como uma missão de levar os filhos para Cristo. Abraão foi escolhido porque Deus sabia que ele iria ordenar a sua casa após si. Isso está lá em Gênesis 18, versos 18 e 19. É interessante, já pensou se Deus escolhesse alguém que não ordenaria a casa após si? Quando aquele patriarca morresse, pronto, haveria uma descontinuidade. Mas Deus escolheu Abraão porque ele governaria bem a sua casa. Há um texto belíssimo ali no livro Educação que diz que mais de um cananeu errante que aprendeu a religião verdadeira por meio da vida de Abraão. Quando Abraão ia embora e desmontava suas tendas, o altar da adoração ficava, e mais de um cananeu errante que conheceu a Deus por meio da vida de Abraão, adorava o Deus verdadeiro naquele altar. Que coisa bonita você ordenar a sua casa, os vizinhos veem os filhos sempre bem limpos, bem asseados, bem educados, filhos que cumprimentam as pessoas na rua, filhos que olham nos olhos das visitas. Não é aquele filho que quando chega a visita em casa, ele está ali na frente da televisão, a visita o cumprimenta e ele nem sequer olha para a pessoa que está entrando. Nós devemos aprender a fazer com que os filhos sejam humildes. Nós não podemos mimar os filhos. Os livros que eu apresentei dizem que quando você mima os filhos, você está odiando os filhos, você está fazendo um caráter defeituoso que irá cobrar um preço muito caro quando eles forem maiores. Os filhos devem ser frustrados porque a vida traz muitas frustrações e nós que somos mais velhos sabemos disso. Os filhos devem aprender a frustração dos pais. Eles devem ouvir não várias vezes porque o caráter deles vão sendo formados, se acostumando com não. Nem sempre dá certo. Agora temos um outro texto aqui. O aspecto muda, não é mais o caso de Abraão. 1 Samuel 3, verso 10 a 14. Vamos lá? Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não lhes repreendeu. É o oposto da casa de Abraão, verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Veja que coisa terrível foi a perdição eterna dos filhos de Eli. E olha se ele também não teve a mesma sorte. Qual foi a propaganda que Eli fez para os seus vizinhos sobre a pessoa de Deus, sobre a religião que ele professava? Querido professor, é importante que os seus filhos sejam bem ordenados. Como as pessoas vão entender que você pode educar uma classe de professores, que você, pastor, ministro, pode cuidar de uma igreja se não está cuidando nem da mulher e dos filhos? Coisa terrível é para um líder de igreja ter uma família desordenada. Isso retira a credibilidade do trabalho dele. Por isso que eu digo, o trabalho mais importante, o trabalho missionário principal é com a sua esposa e com os seus filhos. Não importa quantas almas a pessoa ganhou, nada vai pagar a família que se perdeu e não foi para o céu. E se é que um pai vai para o céu que perdeu toda a família por culpa dele. O trabalho missionário deve ser com os filhos. Às vezes as pessoas estão preocupadas em dar estudos bíblicos, em chamar os vizinhos para a igreja, em levar uma visita para um programa especial. Mas os filhos, eles estão estudando a lição, está sendo feito culto pela manhã, com a imagem de Jesus que eles possuem. Às vezes as pessoas, não, mas o meu filho está cantando no coral, ele participa no JA, aqui ele está com os amigos, ele só tem amigos na igreja. Cuidado, pais. Às vezes é só uma religião formal. Cuidado, pais. Seja amigo dos seus filhos. Saiba o que seu filho ouve no celular. Saiba o que acontece dentro do quarto dos seus filhos. Não permita que apenas a religião formal, de você vê-lo ali tocando na orquestra, cantando no coral, participando
participando no louvor, indo na plataforma e você fala, está tudo bem com o meu filho, sendo que o coração está longe de Jesus. É importante que ele esteja com o coração na igreja e que a religião seja espiritual. Veja que texto interessante nós temos aqui em O Lar Adventista, página 240. A esfera de atividade da mãe pode ser humilde, mas sua influência unida do pai é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Que gloriosa citação, que texto incrível, querida mãe, o seu trabalho é para a eternidade. A oração de uma mãe por um filho muito pode. Continue lutando. Vamos para a parte de quinta-feira, lutando por seu filho pródigo. Leia Provérbios 22:6. Qual a sua compreensão dessa passagem? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma promessa, é uma garantia, é uma probabilidade. Muitos pais se afligem com a ideia de que fizeram a mesma coisa, o mesmo tratamento para todos os filhos e quando eles cresceram, um decidiu seguir a Deus e o outro se desviou. E eles ficam se perguntando onde nós erramos. Queridos pais, as pessoas têm livre arbítrio. Ser bom pai ou boa mãe, está aqui, é nossa escolha. O que nossos filhos se tornam é escolha deles. Lembre-se de que Deus ama seu filho mais do que vocês o amam. Deus não quer perder o seu filho. Da mesma maneira que você quer salvá-lo, Deus também deseja que ele vá para o céu. Continue orando, querido pai. Continue orando, querida mãe. Quem sabe passem 10, 20, 30 anos e o seu filho que está afastado dos caminhos do Senhor retorne. Agora, se você está pensando que seu filho possa se afastar, se você desconfia que ele está com a religião formal, lute com seu filho, mas não deixe que a religião formal vá o esfriando, mas que ele possa ter uma religião quente, verdadeira para com o Senhor. Não apenas aquela coisa de participar na igreja e você achar que está tudo bem. Não, ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia. É isso que sara, é isso que cura o coração, é isso que aumenta a nossa fé. É joelho no chão e a Bíblia no coração. Lute com o seu filho, ore pelo seu filho, não desista. Eu sou fruto das orações da minha mãe, que por muitos anos orou para que minha religião deixasse de ser uma religião formal, de ser uma religião hipócrita. A esperança, querido pai, a esperança, querida mãe. Vejamos aqui alguns outros textos. O Lar Adventista, página 235. O marido lá fora pode ser cumulado de honras da parte dos homens, ao passo que a fiel obreira em casa ficará privada dessa recompensa. Mas se ela, a mãe, se empenhar pela felicidade da família, esforçando-se por formar caracteres à imagem divina, os anjos arrolarão seu nome junto com o dos maiores missionários do mundo. Deus não vê as coisas como se apresentam à visão finita do homem. Que promessa gloriosa, querida mãe! O seu trabalho é considerado por Deus como mais importante que o do marido, como mais importante que o dos grandes missionários e grandes evangelistas. Eles estão com as almas durante um momento, mas a mãe está com a criança durante longos anos, às vezes durante todo o curso da vida. Por isso que a força da mãe é a força mais importante que existe nessa terra depois da força de Deus. O trabalho da mãe é restaurar na criança a imagem perdida do Criador. Ela veio ao mundo com a natureza pecaminosa e assim como as pessoas moldam uma planta, a mãe vai moldar o caráter daquela criança para que ele se assemelhe cada dia mais ao caráter de Cristo, restaurando a imagem de Jesus no seu filho. Olhe que outras promessas preciosas. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e, indicando a sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou, mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna.
Orientação da criança, página 564. Você já meditou nisso? Você já meditou se você for ao céu e os seus filhos não estiverem junto com você? O que você dirá para Jesus quando ele perguntar: onde está o meu pequenino rebanho? Aquelas mãozinhas e aqueles pezinhos que lhe foram confiados, o que você fez? Agora, qual não será a alegria de chegar para Jesus e dizer: Mestre, aqui está os filhos que o Senhor me confiou, aqui estão essas preciosas almas. Eu os guardei, o Senhor os guardou e aqui estamos todos unidos em uma só família. Imagina, querida mãe, quando o seu filho levantar a coroa à vista de todo o universo e dizer: mãe, eu não estaria aqui se não fossem as suas orações. Querido professor, trabalhe com a sua classe, porque as mães que não têm filhos podem ser mães e pais espirituais de filhos, de pessoas, podem adotar filhos. Aqueles que estão sofrendo por estarem solteiros ou por terem sido abandonados pelo cônjuge, eles podem fazer uma grandiosa obra para com os filhos. E os pais que estão lutando com o filho pródigo, não desistam de lutar. Haverá uma recompensa. Que possamos estar debaixo da árvore da vida naquele dia. Que Deus te abençoe.